Os nervos estão ligados diretamente aos nossos órgãos, né? E ele vai controlar as funções autônomas do nosso corpo, né? Se inervam nos músculos lisos. Lembrando, olá pessoal, sejam bem-vindos ao Ciências Curto e Grosso. Eu sou o professor Augusto Mota e na nossa videoaula de hoje vamos falar sobre o sistema nervoso periférico simpático e parasimpático. Se esse assunto te interessa, permaneça conosco e vamos à vinheta. Então, pessoal, como eu estava falando, hoje nós iremos ver a questão do sistema nervoso periférico quanto à sua divisão funcional, né, no sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, basicamente, o sistema nervoso periférico, em relação à sua divisão funcional, ele vai se dividir, olha só, no sistema nervoso periférico somático e no visceral. Aí veja bem, em relação ao somático, nós temos o seguinte, olha só, o somático ele vai ter as terminações nervosas nos músculos, né? Músculos esqueléticos, lembrando, o que é um músculo esquelético, professor? É aquele músculo que está ligado diretamente ao esqueleto pelos tendões, né? E ele vai controlar as ações voluntárias, no caso, os atos conscientes. Então, como eu falei, olha só, esses nervos eles estão ligados diretamente aos músculos esqueléticos. Ó. O músculo esquelético ele está ligado diretamente ao osso pelo tendão, certo? Nessa parte aqui. E ele vai ser responsável justamente pelo controle dos atos reflexos, tipo como jogar bola, movimentar um braço, falar, fechar o olho, né? Não piscar, né? Fechar um dos olhos. Então ele é responsável justamente por controlar esses atos voluntários, né? No caso aqui, depois do somático, nós temos a questão do visceral. No caso do visceral, como o próprio nome já diz, ele vai controlar, os nervos estão ligados diretamente aos nossos órgãos, né? E ele vai controlar as funções autônomas do nosso corpo, né? Se inervam nos músculos lisos, lembrando que os músculos lisos são aqueles que fazem parte dos nossos órgãos internos, né? Lembrando, com exceção do coração, que é músculo estriado cardíaco, certo? E aí ele vai controlar os nossos órgãos, né? Como o funcionamento do intestino, estômago, coração, no caso aqui, pulmões. Então, ele vai controlar o funcionamento dos órgãos internos. Aí vejam bem, só que, além disso, esse sistema, ele também vai controlar a questão das glândulas, né? E as ações involuntárias. Como no caso aqui, o funcionamento, você vai ter aqui, no caso, como funcionamento, da tireoide, paratireoide, suprarrenais, né? Os testículos, os ovários. Então, o sistema nervoso periférico visceral, ele também vai controlar todas as glândulas, né? E a distribuição dos hormônios, ok? Além disso, no caso aqui, o sistema nervoso periférico visceral ele vai se dividir em dois: sistema nervoso periférico simpático e sistema nervoso periférico parasimpático. E aí nós iremos ver a função de cada um agora. Olha só, no caso aqui temos o sistema nervoso periférico simpático e o parasimpático. Primeiro vamos ver a questão do simpático. Basicamente, em relação no caso, origem, né, e as ações que ele desempenha. No caso da origem, nós temos o seguinte: os nervos do sistema nervoso periférico simpático, eles têm origem, no caso aqui, no tórax e na região lombar. Olha só, eles vão se originar aqui do tórax e na região lombar e vão se vincular ou terminar em todos esses órgãos aqui, certo? Só que
No caso, em relação agora às ações, nós vamos ter o seguinte. Olha só, no caso das ações, o sistema nervoso periférico simpático, basicamente ele vai, no caso, influenciar ou preparar o nosso corpo para situações de perigo, certo? Para você reagir a uma situação de perigo. Como assim? Tipo, ele vai dilatar a pupila, produzir salivação, relaxar os brônquios para você poder respirar melhor, causa taquicardia, o coração começa a bater mais rápido para distribuir o sangue pelos músculos, né? Libera adrenalina, relaxa a bexiga, né? Então, o sistema nervoso periférico simpático, ele vai causar todas essas ações, como dilatação da pupila, inibe o funcionamento do estômago, tudo isso aumenta a questão dos pulmões, batimento cardíaco, tudo isso para preparar o seu corpo para uma situação de perigo, né? Dilata a sua pupila para você poder enxergar melhor, poder ou reagir ou correr, né? Então tem essa preparação. E então, tipo, cenas em que você vê, um exemplo, depois de uma grande situação de perigo, o personagem ele começou a vomitar, realmente isso pode acontecer. Uma raiva muito grande, um susto muito grande, devido à liberação da adrenalina e da ação do sistema nervoso periférico simpático, pode resultar na pessoa vomitar. Isso é verdade, né? Então, no caso aqui, depois do sistema nervoso periférico simpático, nós temos aqui o parasimpático. No caso do parasimpático, pessoal, basicamente ele tinha que existir pelo seguinte: em relação à origem e às ações, a origem vai ser um pouco diferente, né? Por quê? No caso aqui, ele vai partir, no caso, da base do crânio e da região sacral. Olha só, os nervos periféricos parasimpáticos, eles partem aqui da base do crânio e da região sacral, né? Ou no caso, ó, nervos cranianos e nervos sacrais. Ó, região sacral, base do crânio. Em relação, no caso agora, ainda a origem, né? Eles, já puxando um pouco para a parte das ações, eles vão agir nos mesmos locais dos nervos simpáticos, certo? Só que tem um detalhe, eles irão agir de forma antagônica. Ó, em relação às ações, nós temos o seguinte, ó, os nervos do sistema nervoso parasimpático, eles irão agir de forma antagônica ao simpático. Como assim? Tinha que ser, porque digamos, olha só, o sistema nervoso simpático, ele vai preparar seu corpo para ação de perigo. Dilata a pupila, batimento cardíaco aumenta, inibe o funcionamento do estômago, libera a bexiga, né? E aí o que é que acontece? Depois que o perigo passa, se não fosse o sistema parasimpático para relaxar, você poderia morrer de infarto. Então tem que ter um para desfazer o que o sistema simpático fez. Então o parasimpático, após a situação de perigo, ele vai lá, no caso, e vai relaxar a pupila, ele contrai a pupila, retoma os batimentos cardíacos, né? Pulmão volta ao normal, estômago. Então tudo isso para você não morrer. Então ele vai causar o relaxamento do nosso corpo. Então, tudo que o sistema simpático faz, o parasimpático desfaz. Então, o simpático prepara seu corpo para a situação de perigo e o parasimpático vai relaxar o seu corpo, certo? Então, basicamente é isso. O sistema nervoso simpático ele vai preparar todos os seus órgãos para reagir a uma situação de perigo e o parasimpático ele vai relaxar o corpo, né? Então, basicamente, essa é a função de cada um. Então, um vai agir de forma antagônica ao outro, certo, pessoal? Então, no caso, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre sistema nervoso periférico quanto à questão da divisão funcional, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal,
comenta, que isso ajuda o nosso trabalho pra caramba, certo? Nos veremos na nossa próxima videoaula. Forte abraço e fui!